Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é um conto de Natal do Charles Dickens, mas antes de continuarmos falando sobre a obra, vamos novamente então chamar o professor aqui da Unicinos. Isso mesmo, o professor Cláudio Zanini, professor do curso de Letras aqui da Universidade, agora fala um pouquinho da importância do autor. Eu acho que nenhum autor capturou a essência da Inglaterra vitoriana tão bem quanto Dickens. E isso se dá pelo fato de ele ter nascido rico, ter se tornado pobre depois por causa das vicissitudes da vida e depois ter se tornado rico de novo. Então ele transitou muito bem nesses dois meios. Isso é uma coisa que a gente percebe no conto de Natal, porque a gente tem o Scrooge, que é rico, e tem os Cratchits, que são muito pobres. Ele também percebeu a ascensão da classe média. E, na verdade, não só essas agitações sociais, mas todo aquele aspecto psicológico da Inglaterra vitoriana, de repressão e de pobreza e de grandes diferenças, é uma coisa que a obra do Dickens captura muito bem. Tanto é que, em inglês, a gente tem um adjetivo que é dickensiano, que é uma coisa que se refere a essa tristeza e a essa agonia que caracteriza, de uma certa forma, a Inglaterra da segunda metade do século XIX. Estamos aqui conversando então sobre um conto de Natal do Charles Dickens. A gente já contou boa parte da história aqui do livro, essas 3 visitas que ele tem. E eu acho que o bacana do Charles Dickens em contar essa história é como ele consegue ambientar muito bem as visitas dos fantasmas. Então, no primeiro, e a gente tá junto com o Scrooge nessa hora, então ele vai se assustando com o que pode acontecer, ele não sabe direito o que vai vir. Já no segundo fantasma, ele tá um pouco mais preparado, até já abre as cortinas da cama dele, porque ele quer ver quando o fantasma aparecer, ele quer saber e quer estar preparado. Não quer ser pego de surpresa. Ainda que até o Charles Dickens diga, né? Tipo, por mais que a gente se sinta preparado, ou tenta dizer que tá preparado, tu não tá preparado pra isso. E o terceiro fantasma, eu acho que é o mais impactante, porque ele vai mostrar um futuro que a gente sabe que poderia acontecer se a história continuasse daquela forma, mas o fantasma não conversa com o Scrooge. Isso é bem aflitivo. É um fantasma que ele tem a mão, vai apontando para as coisas, ele vai mostrando, vai apontando e tu não sabe o que ele quer dizer, tu não sabe se ele... Tu imagina que ele seja do bem, né? Ou que ele queira o bem pro Scrooge. Bem. Mas vai saber, né? Tu tá naquele momento com o fantasma ali, né? Ele é bem sombrio, assim, diferente, principalmente do segundo, que pareceu ser uma pessoa, um fantasma amigo até. Que era gigante, né? Que era gigante, exatamente. Ele parecia ser feliz, alegre. E eu me surpreendi quando veio a descrição, então, desse terceira visita, terceiro fantasma, que, nossa, eu não imaginava que ele iria ser assim. Talvez porque eu não imaginava que o futuro dele poderia ser tão ruim, né, tão negativo pra ele, assim, trazer tantas coisas ruins. E foi uma surpresa. Aí, nesse momento, veio a surpresa pra mim do quanto o fantasma foi negativo, foi severo com ele em mostrar o que poderia acontecer com ele no futuro. Mas acho que é bem a questão do choque de realidade, né? Ó, é isso aqui, né? Preto no branco, não tenha dúvidas que isso vai acontecer. E realmente, se a iniciativa não vir de ti, tanto é que quando ele viu toda essa situação, viu o nome dele escrito na lápide lá, né? Que ele era o morto mesmo, que ele teve essa certeza. Ele, não, eu quero mudar, eu já mudei, eu quero uma nova chance. E aí a gente não teve dúvidas. Mas algo que eu queria comentar também ao longo da história que eu achei bem legal foi do funcionário dele, né? Do Bob, porque apesar de ser um funcionário ali que... enfim, provavelmente fazia bem seu trabalho, que, né, devia ser dedicado e tudo mais. Mesmo assim, o Scrooge, pelo visto, era bem ruim com ele, bem severo, ficava controlando ele, tanto é que não fechava a porta da sala dele para enxergar o que o funcionário fazia. O funcionário, ele era uma época de frio, como a Camila comentou, ele não tinha roupas suficientes para sair nesse frio. Ele não deixava ele aquecer muito o fogo. Exatamente, colocar bastante lenha, gastar lenha. Então, fiquei penalizada com isso. E aí, mesmo assim, e aí quando ele passeando com o espírito pôde ver a casa do Bob e ver que o Bob propôs um brinde ao Scrooge, porque por menos que eles estivessem dentro daquela casa, o que eles tinham era graças ao emprego que ele tinha, né? Então, graças ao Scrooge, a mulher dele até não gostou muito. E eu achei aquilo, poxa, veja só, né? Mesmo o cara sendo ruim, avarento, tudo, o Bob tinha isso bom... Eu agradeço, né? Eu tenho essa gratidão mesmo pelo emprego que tenho e tudo mais. Então, acho que quando aparece essa família, e quando ele pode perceber a necessidade que essa família passa por ter um filho ali que tem problema, o Tim,
que é pequenininho e tal, e tem um problema, e tudo mais, e a família ali, mesmo assim, tentando ser feliz com um pouco que tinha. Então, essas cenas que ele descreve, eu acho que são bem legais. Eu acho que a parte do livro que eu mais gosto é essa, inclusive, que é a festa de Natal dessa família, que é uma família realmente humilde, que festeja a chegada de um frango assado para festejar Natal. É bem bonito essa parte. E a gente sabe, né? Imagina, em 1843 ele conta essa história. Hoje em dia, que o Natal é, super comercial, tem propaganda de peru de Natal, de Brewster, panetone. Tipo, é aquela imagem da ceia, da mesa lotada de comida. Muita coisa vai fora, inclusive, né? Dependendo da ceia que a gente Ou vai comendo a ceia por dias, né? Também, né? Vai reutilizando. E aquela família não tem quase nada. Tem um frango, que é um frango que dá pra família e todo mundo fica satisfeito. Mas é uma ceia realmente que dá pra ver que é uma família humilde. E eu acho que aquela cena é muito bonita, porque a gente vê realmente que felicidade não tá no dinheiro, felicidade não tá nas posses. Tá naquela alegria de tu poder comemorar aquele dia com os teus entes queridos. E o pudim, Rodrigo? O pudim, que é uma bola, na verdade. O pudim. É uma bola que não daria pra todos, aliás, ou que seria pouco pra todos, mas que ninguém tá dizendo isso, né? Ninguém precisa falar isso, porque, afinal de contas, é o momento de dividir, né? O pouco que se tem. E eu achei aquela cena realmente belíssima, assim. A cena preferida do livro é essa. Eu também gosto bastante desse trecho do livro, sabe, Rodrigo, que tu tá apontando. E o que eu acho bonito é como a empatia dele vai sendo despertada, porque antes ele era um sujeito que ele não tinha compaixão mesmo. Então, se ele podia olhar uma pessoa, por mais que pedisse algo, se tivesse que pedir, ele ia passar e não ia atender mesmo. E ele vai mudando isso nele, conforme as coisas que ele vai visualizando ali, né? E eu acho bonito isso, como esse sentimento de empatia vai mudando nele. E as coisas começam a tocá-lo. Ele começa a se importar com as coisas e ver as coisas bonitas, assim, né? E eu acho isso um momento bacana, assim, do livro, dessa passagem de como ele vai, vou usar uma expressão, assim, da Jéssica, como ele vai amansando, né? Então, o seu coração. E eu acho isso bonito, porque às vezes as pessoas têm um problema de empatia, elas não conseguem se colocar no lugar do outro e nem se compadecer com uma dor do outro. E eu acho isso muito triste, sabe? Eu fico imaginando o seguinte, o que pensaria o Charles Dickens hoje, né? Se a gente que se chocava lá em 1800, sei lá, com o individualismo, o que ele não se chocaria se ele pudesse se transportar para nossa época, onde as pessoas muitas vezes estão muito preocupadas consigo, autocentradas demais, assim, né? Tipo, então eu vou fazer o meu e tu faz o teu, te vira. Então, isso também a gente desperta pra gente, opa, será que eu também não tenho que, né, cuidar um pouco mais dessa minha atitude e tal? Pode ser meio, assim, ingênuo falar isso, meio mas acho que bobão, assim, mas eu acho que vale como reflexão, né? O livro deixa margem para isso e acho que, inclusive, né, a transformação do Scrooge que acontece, ela é bem rápida. E eu acho que o livro, por ser ingênuo dessa forma, tu acredita nisso. Que fosse uma pessoa, se ela fosse um livro mais, talvez, mais duro, mais adulto ou mais profundo em algumas partes, essa transformação seria meio que até vista com um certo... Tá forçando a barra. Não acontece isso, né? Mas claro, né, também é um extraordinário, né? São fantasmas que aparecem na casa dele e ele vai e consegue enxergar ele mesmo no passado, no presente, nesse futuro que pode vir a ser. Então, observando isso, tu acredita também que aquela transformação possa acontecer. Então fica um tanto quanto... fica verossímil, tu consegue acreditar que aquilo possa acontecer. Mas é rápida, porque o fantasma, o Marley, diz que cada fantasma vai visitar ele em cada dia. Então, tipo, no dia do Natal ele vai visitar por outro e assim por diante. E depois ele descobre que, na verdade, foram tudo no mesmo dia. Foi tudo na mesma noite, né? Tanto ele não perdeu o Natal. Ele ficou com medo de perder o Natal. Quando ele acorda, ele pergunta que dia é hoje e vê que um garoto responde, né, que era o dia de Natal. É Natal, né? Tipo, não sabe que Mas é legal também a atitude dele, porque ele quis já comprar um peru, né? Uhum. Que tava numa padaria, num supermercado, enfim, não me lembro. Um grande peru, o maior do mercado. Do mercado e mandasse entregar na casa do Bob, do seu funcionário. Que daí a gente entende como é que veio parar a festa, o peru, no caso da mesa deles, né?
Sim, porque no presente era um frango, exatamente. né? Então era um frango. Não, e é curioso também ver essa questão de como é importante, e isso, claro, é uma visão de 1843, mas quando o Scrooge ele começa a gostar das pessoas, o que ele faz? Ele dá presentes. Ele compra, sei lá, um peru, ele dá moedas para um mendigo. Ele resolve fazer a doação para os senhores que apareceram lá no início da obra, pedindo doação, então, para as pessoas necessitadas. Ele resolve dar uma grande quantia, né? Ele dá um aumento pro Bob. Então, são coisas de dinheiro. Então, até eu consigo acreditar nisso e consigo também, né, entender o porquê, mas vendo hoje, me parece meio mercantilista, sabe? Essa visão de o cara ficou bom, tem que dar dinheiro, né? Claro, ele é rico, então o que ele pode dar? Claro que pode também ter a leitura de que ele dá carinho também por esses presentes, mas ainda talvez era a forma dele de expressar mas eu esse acho sentimento. Que eu não tinha eu não tinha também me despertado né, pra isso, porque até no final, quando diz que ele se tornou ali como um segundo pai pro Tim, que era a criança, o filho do Bob que tinha problema, enfim, e que pelo que indicaria, morreria. E daí, nesse momento, eu achei mais assim, bom, ele tá dando amor pra essa criança, né? Ele tá dando atenção, enfim. E também no momento que ele tem ali, então, uma ceia de Natal com o sobrinho, que tanto tentou fazer ele ter essa aproximação e finalmente conseguiu. Pra mim, o momento, assim, do livro que eu gostei, assim, mais foi naquela parte que ele tá acompanhando a ceia, vendo, né, o Scrooge está acompanhando a cena dos amigos do sobrinho dele tendo a ceia de Natal, ele querendo participar dos jogos, das brincadeiras e não podendo, e também não querendo sair dali com o fantasma, tipo, me deixa ficar mais um pouquinho para eu curtir isso. E depois ele teve, então, a oportunidade de realmente viver isso, e naquele momento eu acho que ali eu percebi, ele vai se tornar uma pessoa boa por isso, entende? E quando ele decidiu ir passar a fazer a ceia com a família, ele ficou receoso. Ele deu várias voltas na frente da casa antes de entrar. Então ele também ficava mais, bom, eu quero mudar, mas será que as pessoas também vão me aceitar? Vão aceitar essa minha mudança? Vão acreditar nisso? E é legal de ver que, enfim, sim, as pessoas estão abertas, né, pra coisas boas. Então é assim que tem que pensar. A gente continua falando sobre contos de Natal no próximo bloco, no último bloco do Clube do Livro de hoje, então especial natalino. Se você está vendo em dezembro, Feliz Natal para você, então. Até o próximo bloco, então, com mais Clube do Livro na Unicinos FM e também na TV Unicinos.